Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui pela Mac Plus TV para mais um programa Papo de Peso. E dessa vez a gente vai falar sobre um álbum importantíssimo no rock and roll, do hard rock, né, do rock and roll em geral. Vamos falar de um álbum especialíssimo. E para falar com a gente, para participar desse programa, vou trazer de volta aqui, dar o meu boa noite mais uma vez, meu amigo Dr. Outran Júnior. Boa noite, Outran. Boa noite. Um prazer estar aqui falando do Deep Purple, né? Uma banda que com certeza está entre as preferidas aqui. Eu acho que é a minha preferida, hein? Entre os 5, acho que ela está no meu top 1. E convidar aqui o historiador Alex Martins. Boa noite, Alex. Boa noite, César. Boa noite, Outran. É um prazer estar aqui com vocês, falar também de uma das bandas que eu mais gosto também, de Purple. Uma das bandas que me despertou pro rock, né? De maneira geral. Então, eu vou comentar como é que eu vi The Purple a primeira vez, mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do Fireball. Vamos iniciar aqui. O Fireball que foi lançado em 1971, em 9 de julho, nos Estados Unidos e no Canadá, e em setembro na Europa. Ele antecede o Machine Head, de 1972, e sucedeu o In Rock, 1970. Muitos dizem que é o segundo álbum do Purple, né? Mas na discografia, álbum de estúdio é como quinto. E aí, eu considero o segundo. Outran. Na verdade, é o segundo da formação, da primeira formação clássica, né? Do Deep Purple, com o Rich Blackmore, com o Ian Gillan, que você tem os 3 primeiros álbuns com outro vocalista, né? E depois foi lançado o concerto para grupo e orquestra, que não é exatamente um álbum clássico do Deep Purple. E o primeiro álbum assim que chamou realmente a atenção do mundo foi o In Rock, né? Então por isso que o Fireball o pessoal considera como se fosse o segundo, mas o segundo dessa formação que se consolidou mesmo no álbum anterior, né? Que foi o In Rock. E Alex, antes do In Rock, parece que era uma outra banda, não era o The Purple, né? Ah, com certeza. Como ele falou, essa formação, né, foi a que marcou a época do Deep Purple, né? Então, a gente, com certeza, pode falar. Você veja bem, 1970 lançou o In Rock, depois o Fireball e logo depois o Machine Head. 3 álbuns que dispensam comentários. Alguma outra banda conseguiu lançar 3 álbuns com essa mesma qualidade? Você lembra assim, de cabeça? Da época, talvez você possa falar que o Black Sabbath tem os primeiros álbuns, né, do Black Sabbath também. São álbuns que mantêm uma qualidade, né? Uhum. Mas e a esse álbum você pode acrescentar também o ao vivo, né? O Made in Japan, que foi lançado logo depois do Machine Head, que também é um clássico, né? Precisa de ser um álbum ao vivo. Então, são 4 álbuns na sequência, assim, retocáveis. Verdade. E o Purple, eu ouvi muito, eu comprei os álbuns ao vivo de Purple primeiro do que os álbuns de estúdio. Você tem o Made in Europe, você tem o London, você tem o In Concert e você tem o Japan. São 4 álbuns ao vivo clássicos que o The Purple lançou. Né? E uma das músicas que a gente vai comentar aqui, inclusive, porque tem na edição americana, ela entra na edição britânica, ela não se encontra, e é uma música que nas performances ao vivo tem a metade da Strange Kind of Woman, que tem aquele solinho maroto do Rich Blackmore com o Ian Gillan fazendo aquela vozinha imitando o solo de guitarra imitando a voz, faz aquela brincadeira. Por que essa mudança de uma produção americana para o lançamento europeu, troca de música? Era comum isso acontecer, Outra?
Era comum porque na Inglaterra você tinha muito a cultura do single ainda, então as bandas lançavam a música em single, né, o compacto, e não costumavam colocar esse compacto que era lançado antes do álbum na playlist do álbum. Isso aconteceu muito com os primeiros álbuns dos Beatles, por exemplo, as músicas mais famosas não entravam nos álbuns, aconteceu com Stones, e nesse início da década de 70 ainda acontecia muito isso, principalmente na Inglaterra. Então por isso que você vê muita diferença da edição americana para a edição inglesa em muitos álbuns, né? Uhum. E As você, primeiras bandas que pararam com, assim, que bateram o pé em relação a isso, o Led Zeppelin, que você tem sempre igual, o uhum, Pink Floyd também, e a partir do início dos anos 70 que isso começou a mudar. verdade. Alex, você ouviu o In Rock e ouviu o Não, eu tava lembrando da Strange Kind of Woman, do que você falou, né? Eu já ouvi em várias outras versões, inclusive ao vivo, né? E essa imitação de guitarra do Ian Gillan, né? Ele persistiu por bastante tempo, né? Eu acho que em vários álbuns aí, né? Me Não, recordo do Nobody's Perfect, né? Ele fazia essa. não, eu assisti já o show de Purple ao vivo, Uhum. né? E o É, Anguila já não tinha mais aquela voz, e puxa, viu? ele não se atrevia a subir muito o tom, não, já naquela época. Mas você ouve o In Rock e você ouve o primeiro lado do Fireball, parece que são as músicas que sobraram, né? Pelo menos parece é a mesma equalização. Outrão, Alex, vocês concordam, discordam? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, são dois álbuns que têm uma sonoridade bem Muito parecido, semelhante, né? né? Com certeza. Parece que são músicas que sobraram do In Rock. Outran, primeira vez que você ouviu o álbum ou alguma música desse álbum, conta a historinha pra gente aí. A primeira foi Strange Kind of Woman, que depois eu fui descobrir que fazia parte do álbum, mas quando foi lançado em CD, se eu não me engano, ela já vinha acrescentada na edição, né? Uhum. Então foi essa música eu ouvi primeiro, quer dizer, eu não sabia que fazia parte, depois fui buscar na edição em CD e tinha, então foi a música que chamou primeiro a atenção, porque também eu tinha ouvido já da versão ao vivo do Made in Japan, né? Que tem aquela que a gente citou aí, aquela imitação da guitarra. Uhum. E depois, quando eu fui ouvir, a primeira música que me chamou a atenção, com certeza, foi a faixa título, né? Fireball, que começa com aquele efeito sonoro, que depois eu descobri que aquele efeito sonoro é o efeito sonoro de um ar-condicionado ligando, não tem nada a ver com o sintetizador que É, inicia a faixa, né? você vai sabendo cada história, né? Que a gente, nos anos 80, a gente não tinha como saber isso, né? A não sei que você comprasse uma revista ali, lesse alguma revista do gênero especializada, que você poderia até saber um pouquinho sobre isso. Alex. Eu só fui conhecer, né, essas faixas do Fireball bem depois, né? Eu conheci, por exemplo, a Strange Kind of Woman, já citei o Nobody's Perfect, né, que foi aquela ao vivo. Depois é que eu fui procurar, né, as versões em estúdio, né? E que eu particularmente prefiro as versões em estúdio, né? Mas né, aí vai de cada um, né? Mas gostei muito também da versão do Fireball. Esse álbum tem ainda, né? Como o Outram afirmou, a formação clássica com Gillan, com Blackmore, com Clover, com Lord e com Pace. A produção do Martin Birch, que cuidou muito tempo dos álbuns do Iron Maiden, né? Foi engenheiro de som, produção dos álbuns do Iron por muito tempo. Mas eu quero saber agora o seguinte. Outram, você tem Fireball, que é a primeira do lado A, né? Muito parecido com a sonoridade do In Rock. Strange Kind of Woman, ela possui uma leveza, parece que ela está meio fora do contexto do restante do álbum. Talvez seja por isso que ela foi em uma versão. Lançado em 5.
Né? Talvez, mas é porque também ela é uma música que tem um refrão que pega, né? Aquela música que fica na cabeça. E geralmente eles escolhiam esse tipo de faixa para lançar em single, naquela que a gravadora apostava mais, né? Possivelmente. Uhum. Incrível, né? Agora, desse álbum aí, você arriscaria dizer as suas 3 melhores? Bom, vamos contar Strange Kind of Woman como uma das faixas do álbum, né? Ah, vamos incluí-la. Então, Strange Kind of Woman, a faixa título Fireball, que eu gosto bastante, The Mule, né, que também é muito tocada ao vivo, tem aquela Instrumental. levada de bateria sensacional do Ian Pace, né? A própria Demon's Eye eu acho interessante. Eu acho um pouco fora do esquisito no álbum é aquela faixa country, né? Anyone's Daughter. Ela é meio diferente, assim, do resto do. Parece que não se encaixa muito, assim. Parece música do Led Zeppelin. Não combina, assim, com Na as outras Viajante. faixas, né? Mas o álbum é muito bom. Eu acho que esse álbum sofre um pouco por ele ficar meio que ensanduichado entre 2 álbuns clássicos absolutos que chamam mais atenção do que ele, que é o In Rock, né? E o Machine Head. Então ele tá entre 2 álbuns tão bons que ele acaba meio que ficando mais obscurecido assim, mas o álbum é fantástico. E você comentou aí do Black Sabbath, que lançou seguidos. Bom, também foi Black Sabbath, foi Paranoid, foi Master of Reality, e depois já teve Volume 4 e Saba Blue Saba. Caramba! Difícil você dizer aí também qual o A melhor. sequência é fantástica. É difícil outra banda conseguir fazer igual, né? Verdade. Alexandre. Talvez só o Led Zeppelin, talvez, né? A concorrência ali do rock inglês ali era Sim, complicada sim. mesmo, né? E também os caras eram os pioneiros, né? Eles estavam criando ali o hard rock ou evoluindo do que ia dar no metal. Então, os caras são a base do que foi feito depois, né? É. Alex. Uma coisa aqui eu acho que vale a pena. Eu não tenho tanto conhecimento do Fireball quanto vocês, mas se algum dia o pessoal puder, né, eu recomendo muito assistir documentários do Deep Purple. As histórias de estrada que eles têm é coisa assim fantástica, né? Tipo, o Ian Pace, eu me lembro que uma vez ele disse que ele estava tocando no Texas e ele disse que quando ele foi ver, parou, acabou o show, um pouco acima da cabeça dele tinha um buraco de bala. Quer dizer, o cara devia estar tocando lá, daqui a pouco, pá, né? Não acertou ele por pouco. E no México, o John Lord disse que tinha um traficante de drogas que ele se parecia com ele e o cara vendia as drogas e se passava pelo John Lord, né? Inclusive, quando eles foram tocar na cidade, o cara lá tinha vendido droga para um cara e o cara morreu de overdose. Então a galera tava querendo pegar o John Lord, né, confundindo com o traficante de droga. Então tem umas histórias assim que, né, são fantásticas. Eu recomendo muitos documentários também do Deep Purple. Se tiver um bigodão, botar um óculos escuro. É muito bom. Outran, tem algum outro detalhe? Sobre esse álbum, eu sei que começou uma fase assim de certo conflito na banda, né? Principalmente entre o Ian Gillan e o Blackmore. Blackmore, que é um dos sujeitos mais encrenqueiros da história do rock, né? E tanto que eu já li que o Ian Gillan gosta muito do álbum, o Blackmore já não fala muito bem do álbum. Pois também o álbum não é unanimidade entre a banda, né? não é unanimidade, Não. né? O John Lord lembrava que foi uma época difícil para ele, que ele estava com sérios problemas de dores nas costas, né? De carregar os órgãos dele, o equipamento. Mas a partir parece que a partir desse álbum aí a banda começou a ter uma série de conflitos que acabou levando à saída dos primeiros integrantes, né? Verdade. O
eu ouvi pela primeira vez The Purple. Meu pai tinha acabado de comprar, era 1980, comprou um som e eu estava fascinado com o efeito sonoro. Eu tinha o álbum do Queen Live e entre os longos solos que tem nas músicas, tinha muito efeito, né? Não sei se alguém aqui já ouviu o Queen Live Killers. Muitos efeitos. Então, eu estava fascinado com o negócio de efeito. E eu passando em Copacabana, numa loja de discos, eu encontrei um álbum. Eu não achei ele aqui, eu tenho ele, eu não consegui achar ainda, porque meus álbuns não estão organizados nem por numeração e nem por banda, por ordem alfabética. Então eu tenho que sair catando. Não são tantos quanto a estante do Outram, mas não deu tempo de eu procurar. O nome era Deepest Purple. A capa era uma guitarra dando curto, saindo do fogo. Eu cheguei, caramba, deve ser disco de efeito sonoro. Aí eu comprei. Ela estava assim na vitrine, eu comprei sem ver a contracapa, sem nada. Me dá isso aqui. Aí comprei, levei para casa. Quando olhei, cheguei, é uma banda. Só que como é uma coletânea, aí tinha 2 vocalistas, 3 guitarristas, 2 baixistas, não sei quanto baterista. Caramba, tem gente pra caramba nisso aqui. Eu fui ouvir. Cara, eu só achei legal Child in Time, o resto eu odiei. Eu achei, cara, que barulheira! Meu Deus do céu, que coisa! Me arrependi de comprar, mas não me desfiz do álbum, né? Então, a primeira música do The Purple que eu ouvi e gostei foi Child in Time, que começa lentinha, depois entra aquela também a pancada, né? E hoje, cara, para você ver, hoje é um das bandas que eu mais gosto. O que eu achei? Eu tenho aqui o In Concert, tenho o Europe, o In Rock, o Come Taste the Band, que muita gente não gosta desse álbum. Eu gosto. Tommy Bolin na guitarra, né? Eu não vou dizer que é espetacular como os outros, mas não é ruim. Até a reunião deles no Perfect Strangers. Eu comprei quase tudo do Purple. Esse aqui é o álbum que eu mais gosto, Stonebring, Machine Head, entendeu? E além disso, ainda tem aqui os dois DVDs do Purple, né? E esse é o California Jam, esse aqui é Cover Day, foi a primeira turnê deles nos Estados Unidos, muito bacana. E tem alguns CDs também que eu fiquei com preguiça de procurar, mas eu tenho alguns CDs do Purple também. Mas não me desfiz dos álbuns. Então foi a primeira vez que eu ouvi de Purple. E hoje eu posso dizer que é a minha banda predileta. Tá? E esse Fireball, eu vou escolher 3 aqui. Vou incluir Strange, porque entre a Demon's Eyes também é muito boa, mas eu gosto de Strange Kind of Woman, Fireball, e vou escolher a Demon's Eyes. São as duas. Uma entrou em um. Para mim, são as 3 que eu mais gosto desse álbum do Fireball. Que é Fireball, a faixa título, a Strange Kind of Woman, e também a Demon's Eyes, que eu só fui conhecer muito depois, nem sabia que existia o Demon's Eyes. Que música é essa do The Purple? Eu sabia, eu tinha todos os álbuns do The Purple. Que porra de música é essa, gente? Aí que eu fui saber que ela entrou na versão britânica do Fireball, e eu tinha, quando eu comprei, era a versão americana. Essa é a minha história pequena, curta aí com The Purple, é isso aí. Alex Outram, mais alguma coisa? Olha, se eu vou falar de história assim, eu me lembro na primeira vez que eu ouvi The Purple, né? Porque hoje em dia você tem um conhecimento na internet, né? Que você pega, você fala, pô, vem cá, como é que é o nome dessa música aqui? Ou mesmo um trecho, alguma coisa, né? Mas falar disso há 30, sei lá, 40 anos atrás, às vezes você ouvia isso numa boate ou numa rádio e falava, porra, que música legal, mas que música é essa? Como é que você ia descobrir? Então, eu ouvi pela primeira vez, o meu irmão, ele tinha uma coletânea de várias músicas gravadas numa fita cassete, e eu gostei muito de uma instrumental que, muitos anos depois, eu vim a descobrir que era Wring That Neck, do Deep Purple,
que é aquela instrumental que é mais o Jon Lord ali, né? Praticamente o Jon Lord que toca ali. Excelente. Foi a minha primeira experiência com o Deep Purple. E até hoje, escuto com muito prazer, sempre que consigo. Eu gosto muito o Jon Lord, ele duela muito com Blackmore, né? Nos solos. Sim. Com certeza. Tocava muito, né? Tocava muito. Oh. Ô, Tran, mostra aí o Fireboy pra gente ver também, poxa. Os meus são todos velhos, as capas todas ruins. Olha lá. Esse aqui tá dando para ver? Tá. É a edição nacional, original, que ele segue a edição inglesa, né? Não tem o Strange Kind of Woman. Mas aqui é a edição de época. Consegui até recentemente ela. Poxa, legal. O Deep Purple dos anos 70, acho que eu tenho todos. Acho que sim. Outra, você é um colecionador. Como é que você faz para descobrir? Por exemplo, você está atrás de uma determinada relíquia, um álbum, algum CD, alguma coisa assim. Você posta nas redes sociais, você entra em contato com os amigos. Como é que você descobre assim? Não, eu quero esse álbum aí. E vai atrás e consegue. Eu tenho amigos que também colecionam, né? E eu vou buscar na internet, porque eu moro no meio do nada, como eu falo, aqui numa cidadezinha de 20 mil habitantes no sul da Bahia, então não tem como recentemente eu fui a São Paulo e aí comprei um bocado de coisa, mas normalmente eu pego pela internet, ou eu busco, ou eu procuro pessoas que também buscam para mim, né? Tá, legal. Muito bem, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Tran, pela sua participação. Obrigado, Alex. O Papo de Peso vai ficando por aqui. 50 anos de Fireball, do The Purple. E a gente volta no próximo programa com mais um super álbum, com mais um super Papo de Peso. Obrigado a todos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite aí. Tchau. Never hurt you anyway.